Estenda suas mãos, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, Pai. Senhor, Pai, o Senhor é poderoso, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço, Pai. Para o Senhor nada é impossível, Pai. Eu te peço, Pai, põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em cada criança que aqui está, Pai. Sobre os professores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai. Abençoa, Pai. Que faz aqui missionários, Pai, pastores, Pai, evangelistas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abra o entendimento dela sobre a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de estar repartindo a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, e eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso foi, viu? Sejam bem-vindos. Sinto-se em casa. Deus abençoe. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Todos são de casa? Glória a Deus. Com certeza Deus tem uma palavra abençoada para cada um de nós nessa noite. Basta uma só palavra para que a nossa vida seja totalmente transformada. E esse é o maior desejo do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Aleluia. Sem óculos está difícil aqui, irmão. Parece um monte de formiguinha aqui, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro, e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu, João, vosso irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Coisa boa, né? Nós temos a palavra de Deus para nos dar uma direção. E nós encontramos nesse texto uma palavra abençoada e abençoadora. Uma palavra que pode realmente fazer a diferença na nossa vida de uma forma grandiosa. Vitória, nos fortalecendo, abençoando o nosso dia, abençoando a nossa semana, fazendo coisas grandiosas para que a gente possa viver de uma forma plena. Jesus, ele disse que o reino era chegado, e nós temos compreensão de que não é necessário passarmos pela morte para viver uma vida intensa, cheia de vitória, mas para isso é necessário comprometimento. E mais agora ainda, que nós temos visto que o fim se aproxima, e nós sabemos que mais dia menos dia o Senhor vem buscar a igreja. Então, eu olhando para esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração algo que me chamou a atenção. Deus foi falando e ministrando ao meu coração que é tempo de arrependimento. Ainda dá tempo. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa mudar algumas coisas. A igreja precisa tomar posição. O Senhor está voltando, está às portas. Em breve o Senhor vai chegar.
e como nós estaremos quando o Senhor chegar. Qual deve ser então o nosso comportamento em relação ao final dos tempos? Nós temos a oportunidade, Deus tem nos dado a oportunidade. É interessante que quando nós começamos a olhar esse texto e começamos a prestar atenção nas igrejas a qual nós vemos citada nesse texto, nós encontramos em cada igreja qualidades extraordinárias. Também encontramos alguns defeitos a qual Deus jamais escondeu, ou seja, a palavra de Deus, ela não encobre nada. Nós sabemos, tudo o que aconteceu, Deus já nos revelou. Nós encontramos nesse texto, então, coisas que nos chamam a atenção, mas o que eu entendo, olhando para o livro de Apocalipse, que Deus tem um desejo muito mais além do que expor os defeitos. O desejo de Deus é estabelecer um concerto real com a igreja, um concerto genuíno com a igreja, pois o Senhor está voltando. E se nós olharmos para as cartas, nós olharmos para a igreja, nós vamos encontrar, conforme eu disse, muitas coisas que vão nos chamar a atenção. A partir do capítulo de número 2, nós vamos encontrar uma nomenclatura falando a respeito de cada igreja, e nós, estudando um pouquinho a história de cada igreja, nós vamos compreender que é verdade tudo o que está escrito aqui. Mas nós nos encontramos num momento especial. Esse momento é um momento único, é um momento nosso. E esta igreja é a igreja do século 21, a igreja que nós conseguimos encontrar lá no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. É com esta igreja que Deus deseja estabelecer um concerto. Mas antes de nós falarmos a respeito da palavra, nesse sentido, eu gostaria de orar com você. Gostaria que você estivesse orando pela vida do pastor Ronaldo. Ele não pôde estar aqui nessa noite, ele não está muito bem com a saúde, mas eu creio que Deus pode fazer um grande milagre na vida dele. Também orar pela vida do Magno, pela vida da Fabíola. Eles estariam vindo na segunda-feira lá do Vale do Jequitinhonha, e o carro deu um problema, e durante a semana eles não conseguiram resolver, então não puderam estar conosco hoje, né? Estariam aqui terça-feira, mas já está tudo resolvido. Amanhã eu creio que eles vão estar saindo de manhã, e terça-feira já devem estar por aqui, quarta-feira provavelmente vai estar no culto. Então que nós possamos orar. Nós sabemos que tudo tem um propósito. Se eles não vieram é porque Deus não permitiu. Não acontece nada em absoluto sem a permissão de Deus. Deus jamais perdeu o controle de qualquer situação, mas eu acredito que em breve, muito em breve, esta semana eles estarão conosco. E se você também tem algo especial, deseja receber algo da parte de Deus, esse é o momento de falar com Deus, né? É o momento de se expressar a respeito daquilo que você deseja. Então vamos orar? Curva a sua cabeça e vamos agradecer e orar pela vida do irmão Ronaldo, pela vida do Magno, da Fabíola, pelos seus pedidos. Nós sabemos que Deus se faz presente aqui. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja, nessa noite, poder interceder pela vida, ó Pai, daqueles, ó Deus, que necessitam de um toque especial do Senhor. E agora eu peço, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando o Ronaldo, trazendo, ó Deus, cura instantânea sobre a vida dele, abençoando, ó Deus, levantando ele de uma forma especial, ó Deus. Coloca a tua mão e abençoa, meu Deus, que ele tenha uma recuperação breve, ó Pai, e que ele possa testemunhar, Senhor, o agir sobrenatural do Senhor, ó Pai. Restabelece a saúde do teu servo e o fortalece, Pai, neste momento, no nome de Jesus. Abençoa também a vida do Magno, da Fabíola, abençoa a viagem deles, ó Deus. Coloca a tua mão sobre eles, traz eles em segurança, guarda eles nesta estrada, ó Pai. Abençoa, Senhor, que eles possam chegar aqui em paz, Senhor. Toma eles pelas tuas mãos e concede essa graça aos teus filhos,
vidas, ó Pai. Também cada pedido que tem sido colocado na Tua presença, que receba agora uma resposta do Senhor, ó Pai, que é poderoso para realizar milagres, ó Deus, instantâneo, ó Pai. Que os Teus filhos sintam-se em paz, em saber, ó Deus, que o Senhor continua o mesmo e se faz presente neste local para operar milagres grandiosos. Que o Senhor também possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Que ela encontre um terreno fértil, ó Pai, e que ela venha de encontro, Deus, com a nossa necessidade nessa noite. Abençoa cada um que aqui está, ó Deus, e fala no íntimo, ó Deus, no profundo, no coração necessitado, ó Deus. Fala, Pai, nas nossas necessidades. Nos enche, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. Nos alimenta e nos abençoa, meu Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estaria o Senhor. Esse relógio está pitando sem parar, irmão. Tirar ele daqui. Glória a Deus. A Bíblia diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ali estaria o Senhor. Então nós temos a plena certeza de que a presença de Deus é real neste local, e isso nos enche de alegria, pois estar na casa de Deus traz uma alegria intensa ao nosso coração, principalmente quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos coloca no caminho certo que nós devemos andar, ainda que em alguns momentos nós nos deparamos com alguns conceitos que parecem meio estranhos, pois o mundo tem nos cercado de tantas e tantas coisas, tentando incutir na nossa cabeça de que aquilo que nós estamos fazendo não tem nada a ver, de que aquilo que nós estamos fazendo não é para agora, é para um outro tempo. Mas uma coisa a Bíblia garante, que Deus jamais mudou, e aquilo que era pecado lá no início de todas as coisas, continua sendo pecado ainda nos dias de hoje. Mas também a Bíblia garante que o Deus que nos amou antes da fundação desse mundo, continua nos amando, para que no dia do arrebatamento da igreja, no dia do encontro com Ele, estar às portas, nos esperando para chamar cada um pelo nome. Ou seja, há uma garantia de eternidade com Deus, e isso traz alegria ao nosso coração. Sabemos que não é fácil. Nós vivemos num mundo onde o mundo oferece tantas e tantas oportunidades, que satisfaz a nossa carne, que traz alegria, que de certa forma até nos abençoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante que neste mundo nós vamos passar por algumas aflições. João começa dizendo: eu me encontrei na ilha de Patmos por um motivo, e o motivo é que eu estava com Jesus, e por causa disso eu padeci, por causa disso eu sofri e me encontrei aprisionado nesta ilha. Mas uma coisa eu quero trazer para que vocês possam entender. João dizia assim: mas Deus abriu os meus olhos, e Deus me levou em um outro patamar. Ou seja, as dificuldades que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, não é para nos colocar para baixo, é para nos fortalecer, para que nós possamos encontrar com Deus de uma forma plena, e entender a soberania, entender o cuidado de Deus para as nossas vidas. Deus tem desejo em se relacionar conosco. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, o texto inicia dizendo que Deus falou com o povo de várias e várias maneiras, usou os profetas. Deus, num determinado momento, usou até uma jumenta para falar com o povo. Deus sempre quis se relacionar com o povo, mas houve um momento, e esse momento foi um momento intenso, um momento onde toda a profecia revelada no Antigo Testamento se cumpre em Jesus, aonde o próprio Deus se faz carne, se faz homem, decide descer até a terra e se apresentar a nós. E às vezes nós ficamos pensando e tentando saber como Deus é. E Jesus, certa vez, ele diz: quem conhece a mim, conhece o Pai. Então, quando nós
entramos na igreja da Nova Aliança, quando nós entramos na igreja neotestamentária, na igreja do Novo Testamento, e entendemos com profundidade quem é Jesus, nós vamos compreender melhor quem é Deus. E se nós olharmos para Jesus, nós vamos encontrar o que nós cantamos aqui, um amor inexplicável. O Senhor olhando para mim, olhando para você, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas mazelas, mas ainda assim se importando conosco e jamais lançando no nosso rosto, pelo contrário, desejando nos abençoar, trazendo para perto, dando o melhor, nos tratando como iguais, sem diferenciar ninguém, sem fazer acepção de ninguém. O Senhor nos trata como pessoas no mesmo nível, e para isso Deus deixou um manual, e o nosso manual é a palavra de Deus. Quantas vezes nós abrimos mão da palavra de Deus e caminhamos por caminhos errantes, e quando olhamos para a palavra nós encontramos a solução para a nossa alma, a solução para a nossa vida, a solução para as nossas dificuldades. Não quer dizer que não vamos passar por dificuldades. Sabemos que há um evangelho sendo pregado, um evangelho ralinho, um evangelho fraquinho, um evangelho que não consegue trazer substância a ninguém, um evangelho só de vitória, só de bênção, um evangelho que parece que Deus é obrigado a fazer tudo por nós. Mas a palavra de Deus diz e garante que no mundo eu e você vamos ter aflições, no mundo nós vamos sofrer. Jesus, ele disse: olha, se perseguiram a mim, também vão perseguir a vós, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, então vocês serão mais do que vencedores. Lá no livro de Malaquias fala a respeito de um grande dia, e é nesse dia que o joio e o trigo será separado. E aí a Bíblia diz: nesse dia, aí vocês vão saber a diferença dos que servem e daqueles que não servem. Então, para de ficar olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para trás, ou tentando prever o futuro. Olhe para a palavra de Deus. A palavra de Deus garante que no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Não são as circunstâncias que nos colocam para baixo, de maneira nenhuma. As circunstâncias nos levam para mais próximos do Senhor. É interessante, e às vezes acontecem determinadas coisas na nossa vida, que parece que é o fim de tudo. Eu tenho certeza do que eu vou falar. Muitos aqui, começando por mim, se não todos, já pensaram que não ia haver solução para uma dificuldade na sua vida, para um momento. Mas se você está aqui, a certeza é de que Deus, de alguma maneira, fez algo que te surpreendeu, trabalhou no seu coração, trabalhou na circunstância, e trouxe alegria, e te colocou em pé novamente. Então nós chegamos, olhando para esse texto, num tempo especial, um tempo onde o Senhor quer nos chamar para algo mais íntimo, o Senhor quer nos trazer para mais perto, pois o Senhor está voltando, e nós não podemos perder o foco. Não dá tempo de perder tempo, não dá tempo de perder tempo. Parece uma redundância, mas não dá tempo. Nós não podemos mais ficar procrastinando. Eu acho que eu acertei a palavra. Se eu não acertei, alguém me corrija. Mas não dá tempo. Deixar tudo para amanhã. Nós precisamos do Senhor agora. Este é o momento. É o melhor momento para encontrar Deus. Agora. É o melhor momento que há. E o Senhor nos trouxe aqui para isso. Uma das coisas que nós não podemos perder o foco. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece tudo. Como esconder de Deus? Como enganar Deus? Lá no livro de Efésios, a Bíblia diz: não se engane, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, o homem há de colher. Não se engane, de Deus ninguém zomba.
Ou seja, não dá para encobrir nada de Deus. Deus conhece todas as coisas. Nós precisamos abrir os nossos olhos. É tempo de conserto com Deus. A igreja do século 21, ela precisa voltar para a palavra, ela precisa voltar para o Senhor, ela precisa voltar para o cerne do evangelho, que é a cruz, que é o Calvário. Não dá para ficar brincando de igreja. Acabou o tempo. É sério. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Não dá para abrir mão, não dá para brincar de igreja de vez em quando. Nós somos a igreja, nós reunimos aqui, mas a igreja somos nós, e nós temos falhado. Como igreja nós temos deixado a desejar. Nós temos semente guardada que dá para alimentar o Brasil inteiro. Eu acredito que quase todos que estão aqui têm semente para um país inteirinho. Há pessoas que nunca ouviram Jesus te ama. Há pessoas que nunca ouviram a possibilidade para a sua vida. Há pessoas que nunca escutaram de alguém dizendo: olha, ainda há esperança. Em Jesus há esperança. Quantas pessoas nós temos visto? Os jornais notificando que estão tirando a própria vida, estão dando cabo à vida, estão fazendo coisas erradas, estão regredindo por causa de um ato que cometeram ou por causa de uma circunstância adversa. E tudo isso não dá para encobrir ou cerrar os olhos. É culpa da igreja, pois a igreja não tem feito o seu papel. A igreja, ela tem se escondido. A igreja, ela tem encontrado meios para alegrar a própria carne. Nós queremos uma igreja onde as cadeiras sejam almofadadas. Afinal de contas, sentar numa cadeira de plástico ou de plástico por muito tempo traz um certo desconforto. Estar no culto aonde o pastor alonga um pouco traz um certo desconforto. Mas uma coisa eu garanto: muitos assistiram o jogo do Brasil no dia de hoje, e se houvesse mais uns 15 minutos eu também ficava assistindo. Eu também assisti, sem nenhuma dificuldade, sem desgrudar o olho da tela, até com vontade de ir no banheiro, irmãos. Ou seja, ao invés de prestarmos atenção àquilo que Deus tem para nós, às vezes nós abrimos mão daquilo que é muito importante para nós. Não dá para viver mais desse jeito. É um tempo diferenciado. E às vezes nós olhamos para o livro de Apocalipse com um certo receio. Alguns têm até medo de ler. Ler o Apocalipse me assusta. Não, essa é a maior revelação que existe, é a maior profecia revelada ao homem. É Deus falando: olha, eu estou mostrando para vocês, funciona assim, só preste atenção. É tempo de mudança, é tempo de rever, é tempo de posicionamento. Nós temos a especialidade de ficar olhando para o outro e vendo quando o outro vai se posicionar, mas Deus nos chama para estar na individualidade, tomando posição. É tempo de buscar o Senhor em santidade, assim como um dia, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando houve uma morte de um rei, do rei Uzias, e virou um caos, houve um posicionamento. Deus está nos chamando para um posicionamento. Maior é o que está em nós. O Senhor quer nos abençoar. Então Deus conhece tudo. Não dá para negociar com Deus. Não dá para falar para Deus: olha, Deus, daqui uns dias eu vou ver quando dá. Se o Senhor me abençoar, então eu vou fazer. Se o Senhor fizer algo por mim, Deus já fez. Um dia Deus enviou o que Ele tinha de melhor, seu Filho, para que morresse no meu lugar e no seu lugar, e nos desse garantia de perdão dos pecados, e mais do que isso, vida eterna com Ele. Então o que Deus tinha de fazer, Deus já fez, mas nós precisamos nos posicionar. Do lado da nossa casa existem pessoas que precisam, necessitam e esperam ouvir
algo que possa ser relevante na sua vida. E nós estamos nos acovardando. Deus vai levantar uma igreja nesse último tempo. Deus já está levantando uma igreja. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que as coisas têm acontecido de uma maneira intensa, que a volta do Senhor é iminente. Quando menos esperarmos, o Senhor vai voltar. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e nunca se viu tanto frio dentro das igrejas como nós temos visto nos dias atuais. Não há amor. Ainda de manhã nós falávamos a respeito disso. As pessoas chegam com uma dificuldade e as pessoas são bem recebidas. As pessoas encontram o carinho, encontram o perdão do Senhor, são muito abençoadas, passam o tempo, recebem palavras de consolo, palavra de bênção, direção, conhecem a Deus de uma forma mais plena. Passa o tempo, chega uma pessoa com o mesmo problema e a pessoa não consegue estender a mão. Tem acontecido com muita frequência. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Deus nos ama. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam, ou seja, mais uma vez elas se renovaram ao nosso favor. E esta é a causa de nós estarmos aqui. Ou seja, nem eu nem você merecíamos, mas ainda assim Deus nos ama. E Deus prova o seu amor cuidando de cada um de nós, trazendo alegria ao nosso coração, mesmo em meio a situações tão adversas. Então o texto diz no versículo 15: eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente, ou seja, quem dera você fosse gelado, porque haveria ainda uma oportunidade. Quem dera você não me conhecesse, quem dera você nunca tivesse ouvido falar a meu respeito, pois quando você ouvisse falar, haveria uma grande possibilidade. Mas o que entristece é que você não consegue se aprofundar. Mas a igreja fica na mornidão. Ah, não tem problema, acabou o culto, vamos embora para casa, vamos comer uma pizza, vamos cuidar da carne, o espírito está alimentado. Mas existem pessoas que estão pensando em coisas ruins. Existem pessoas que não sabem o que vão fazer no dia de amanhã. E Deus tem nos dado a graça e o poder. Algumas pessoas buscam em Deus: Deus me dá poder. O Espírito Santo habita em nós, e a Bíblia garante isso. O poder já nos foi dado, basta nós expressarmos esse poder. A igreja precisa se avivar nesse sentido. É tempo da igreja sair das portas para fora e falar que Deus é real, e falar que Deus continua sendo o mesmo. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3 e versículo 6, a palavra de Deus diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Tornai-vos a mim, que eu tornarei a vós. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos milagres e milagres que aconteceram, e muitas vezes nós mesmos falamos, por que hoje não acontece mais? Se Deus não muda, os milagres deveriam estar acontecendo. O problema é que a igreja mudou. O problema é que a igreja está tomando um outro rumo. O problema é que a igreja está permitindo coisas que desagradam a Deus, em nome de ficar tudo bem, em nome de continuar tudo certo, em nome de atrair pessoas. Irmãos, se o Evangelho, se o Espírito Santo não for capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu sinto dizer, não vai ser um banco, não vai ser um ar-condicionado, não vai ser uma oferta de algo relevante que vai trazer consciência de que o homem necessita se arrepender diante de Deus. Mas quando eu olho para esse texto é um pouco mais sério, porque aí não está falando com os de fora, está falando com os de dentro, está falando com aqueles que já estão. Nós olhamos para a Bíblia, e eu sempre digo isso, às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos alguns versículos aqui que aparentemente nos dá autoridade de sair lançando a esmo e culpando as pessoas de coisas que eles não conhecem. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é para mim, ela é para você, ela é o nosso manual. Ela não é o manual
de alguém que ainda não conhece, de alguém que não teve um encontro com Deus, pois a Bíblia diz que antes desse encontro nós éramos criatura, mas quando nós nos encontramos com Deus, aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus, e aí esse manual aqui é o que vai reger a nossa vida. E às vezes nós usamos alguns versículos para incriminar as pessoas. A Bíblia não é para isso, a Bíblia é para nós. Esse manual é nosso. É como tentar usar o manual de um fogão numa geladeira, não funciona. Chegar com o manual de um fogão e falar: olha, eu não sei por que não está gelando, o fogão é para esquentar, não é para gelar. Então a palavra de Deus é para nós. A Bíblia diz com muita clareza no livro de Atos, que quando a igreja realmente se posicionou, quando a igreja buscou a Deus, quando a igreja entendeu o poder de Deus, então o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos, e aí eles tinham comunhão, aí eles se alimentavam, aí eles eram abençoados, e é essa igreja que deve permanecer. Nós precisamos rever os nossos conceitos, é hora de mudança, é hora de repaginar a nossa vida, é hora de se aproximar de Deus com intensidade, e isso é individual. Não tem jeito de ficar esperando, não tem como tentar resolver a vida dos outros se nós não cuidarmos da nossa. A Bíblia diz: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? De que adianta nós nos esforçarmos e sofrermos tanto e não cuidarmos de nós? Aí eu faço uma pergunta: não dá, você tem tentado negociar com Deus? Não tente. Com Deus não se negocia. Com Deus simplesmente aceita. Como diz a minha pequenininha, aceita que dói menos. É só aceitar. Deus nos ama e já deu prova disso. Tudo que Deus pede para nós é para nos abençoar. Tudo que Deus faz é para nos abençoar, é para nos fortalecer, é para trazer bênção na nossa vida. Deus conhece, Deus sabe o estado do homem. O versículo a seguir diz assim: olha, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, versículo 17, e não preciso de coisa alguma. Algumas pessoas têm medo de se aproximar da palavra de Deus, e quando alguém diz: olha, vamos aprender, vamos ver o que Deus tem para nós, alguns dizem: não, eu já tenho 30 anos de igreja, conheço tudo, sei tudo. Será que sabe tudo mesmo? Será que não tem nada para aprender? Lembre-se, Judas tinha alguns discípulos, caminhavam com ele, e a gente olha para Judas e crucifica Judas. Judas é traidor. Eu vou dizer, eu não tenho medo de errar, eu acho que o maior traidor que andou com Jesus chamava Pedro. É, desse jeito. Todos traíram, não foi só Judas. Judas vendeu. Judas foi mais descarado. Mas lembra de Pedro, o homem que disse que morreria por Jesus? Andando na surdina, e quando perguntaram para ele: você se parece com ele? Vocês estão enganados, nem um pouquinho, nem sei quem é. Mas depois teve um encontro real com Deus, lá em Atos dos Apóstolos, a vida de Pedro foi transformada. A Bíblia diz que quando ele abriu a sua boca, num primeiro discurso, 3.000 pessoas tiveram um encontro real com Deus. E não somente isso, a história relata que Pedro também foi perseguido, e lá no fim de sua vida, Pedro foi crucificado, mas aí ele não se achou digno de ser crucificado como Jesus, e a história diz que ele foi crucificado de ponta cabeça. Mas antes ele traiu. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, então Deus se revela a nós. Há muitas pessoas que encontram-se simplesmente na superfície, tem um encontro com Deus, há uma transformação, há uma mudança, mas eu quero dizer para você e dizendo para mim, há muito mais de Deus para nós.
nós precisamos nos aprofundar. A Bíblia diz que há coisas que nem eu nem você ainda sabemos, coisas que estão ocultas, mas que Deus quer revelar a cada um de nós. Portanto, não há ninguém que possa dizer: olha, está tudo certo, porque se estivesse, com certeza, nem eu nem você estaria mais aqui. O Senhor já teria nos buscado. Toda vez que eu vou num velório, eu me alegro. Eu me alegro porque eu sei que a pessoa que está muito bem com Deus, ela cumpriu o seu papel. E depois de pronto, então o Senhor recolheu para estar com Ele. E eu digo muitas vezes para minha esposa, falo: que pena que não é o meu velório. Alguns podem dizer assim: pastor, mas o senhor é doido? Eu sou doido por Jesus, irmãos. Eu disse que eu quero ir para o céu. O céu para mim é que nem Caldas Novas. Eu falo para todo mundo de Caldas Novas: ô lugar gostoso, irmãos. Um frio de 26, 27 graus. Olha que coisa boa. Água quentinha, comida boa. O céu é maravilhoso, ele é muito melhor que Caldas Novas. E se eu tenho desejo de voltar em Caldas Novas, imagine para o céu. Se tiver que morrer, a gente morre, não tem nenhum problema. Qual que é o problema de morrer? Nenhum. Quem morreu, morreu. Pronto, está resolvido. Agora nós precisamos estar muito firmes. A Bíblia conta a história de 10 virgens. Estavam aguardando o noivo. A Bíblia não fala que tinha 5 que eram de um jeito e 5 de outro. A Bíblia diz que eram 10 virgens. Só havia uma diferença. Algumas estavam atentas e outras estavam desapercebidas. Mas algo interessante acontece. A Bíblia diz que todas dormiram. Todas. Não foi só uma. O que fez a diferença foi a reserva, que algumas tinham e outras não tinham. E quão triste, irmãos, a trombeta soar. E não pense que todo mundo vai ouvir a trombeta soar. Não, só vai ouvir os salvos. Os outros vão contemplar, vão ver com os próprios olhos as pessoas desaparecerem, que desapareceram. Imagine estar na igreja, participar da igreja, fazer parte do hall de membro, ser líder, pregar a palavra, cantar, recepcionar, trabalhar, se esforçar e depois ficar. É hora de rever os nossos conceitos. Há muito defeito no homem. Nós temos muito defeito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, totalmente pronto, mas a nossa carne ainda necessita mais de Deus. E o maior segredo de permanecer na presença de Deus não é ficar procurando o que está errado, é buscar a Deus e não sair da presença de Deus por nada desse mundo. O segredo não é conhecer nota falsa, o segredo é conhecer nota verdadeira, porque quando você pegar uma nota falsa, vai dizer: é falso, eu não quero. Às vezes nós ficamos tentando descobrir o que é errado, irmãos, dá muito trabalho. Busque a Deus, descubra o que é verdadeiro, e aí você não precisa se preocupar com o que é errado, porque tudo que nós fizermos, se não glorificar a Deus, está errado. Se nós fizermos algo que não exaltar a Deus, está errado. Se nós buscarmos a Deus com intensidade, nós vamos errar muito menos, e Deus está disposto a nos ajudar. Nem eu nem você estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor quer nos abençoar. O homem tem defeito e tenta se safar, encobrindo com boas obras, tentando agradar a Deus, satisfazendo, entre aspas, a necessidade de alguém. Mas não é isso que Deus espera, não é isso que Deus deseja. Pelo contrário, a Bíblia diz: olha, pois diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a palavra de Deus dizendo a João: olha, vai chegar um tempo que essa igreja vai aparecer, uma igreja que parece que está firme comigo, mas na verdade elas querem só as benéficas, elas querem só aquilo que traga um certo conforto.
Vocês vão conhecer essa igreja, e eu não tenho medo de errar. Essa igreja é a igreja do século 21, a igreja que brinca com a palavra de Deus, a igreja que troca a palavra de Deus por qualquer coisa, a igreja que se vende por menos que um prato de lentilha, a igreja que abre mão do que é verdadeiro, simplesmente para manter a aparência. Irmãos, se nós não tivermos um lugar para reunir, não tem problema, nós não vamos deixar de ser igreja, porque a igreja somos nós. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Hoje o Senhor está tabernaculando. Hoje nós somos o tabernáculo, o próprio Deus habita em nós, a Bíblia garante isso. Então nós temos garantia. Se não houver, não tem nenhuma dificuldade. É hora de rever conceitos, é hora de rever valores, é hora de se posicionar, é hora da igreja se levantar. É um desejo de Deus. Deus, quando está revelando a situação da igreja, que somos nós, Deus não está desejando expor de maneira nenhuma. O versículo 18 começa a nos mostrar o propósito de Deus, o desejo de Deus para as nossas vidas. E aí a palavra de Deus diz assim: aconselho-te que de mim te compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, Deus fala assim: olha, eu tenho um desejo, eu quero que vocês me busquem, eu quero que vocês adquiram, eu quero que vocês paguem o preço necessário, eu quero que vocês se posicionem e façam algo, eu quero que vocês valorizem o que vocês já receberam, eu quero que vocês abram os olhos. Quando a palavra de Deus fala de colírio, fala de abençoar a visão. Irmãos, como é difícil, irmãos, olhar para um texto e não conseguir ler. É difícil, irmãos. Eu olho às vezes, tem hora que eu enxergo um pouquinho e assim por diante, mas tem hora que eu olho e parece, sabe aquelas formiguinhas pequenininhas que dá em doce? Fica assim. E aí eu tenho que colocar o óculos, e com a graça de Deus, com o óculos eu consigo enxergar. A igreja às vezes parece que está assim. O Senhor se revelou, maior revelação que já existiu. Alguns estão buscando o melhor de Deus, e Ele já veio há mais ou menos 2000 anos atrás. Não tem melhor que isso. Garantia. Algumas pessoas podem até dizer: mas eu sempre fui direitinho. Ok, mas ainda assim você precisava do perdão, você precisava de Jesus. Mas outros, com certeza, talvez nem estivessem aqui se não houvesse a misericórdia de Deus. Mas o Senhor se apresentou a nós, o Senhor se manifestou a nós. Só que por um momento os nossos olhos parece que se ofuscaram. Satanás tem dominado esse século e tem tentado impor uma maneira, ou criar uma maneira, de que o nome dele não seja dito por nada. O maior desejo de Satanás, e eu já disse isso muitas vezes, é que a gente não acredite que ele seja real, e aí ele vai fazer o que ele quiser. Nós falávamos aqui a respeito de maneiras de Satanás agir. Esses dias atrás, eu não me lembro o dia, nós falávamos a respeito disso. E houve um tempo que na igreja começava a louvar, Satanás se manifestava, e as pessoas oravam, e ele tinha que ir embora, e ficava tudo certo. Mas ele mudou a estratégia. Hoje ele não aparece. Hoje ele usa, infelizmente, algumas pessoas para conversar com o outro na hora do culto, para que ele não possa ouvir a palavra. Ele cria uma maneira de ficar no meio do povo, sem que ninguém perceba, só para atrapalhar. A igreja precisa buscar discernimento. A igreja precisa voltar para a palavra de Deus, falar: olha, está aqui na palavra, não importa o que falaram, é ultrapassado, mas é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real. Deus deseja nos abençoar. Quando Deus fala aqui: olha, buscai colírio para os vossos olhos, Deus está dizendo:
Busque a minha presença para que você consiga enxergar de olhos fechados, para que você consiga enxergar o invisível, para que você consiga enxergar o que ninguém está enxergando. Houve um tempo onde os discípulos participaram de um grande milagre, e eu gosto desse milagre, eu gosto de falar desse milagre, o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, porque eu vejo um menino corajoso, e vejo um monte de gente morrendo de medo, assim como tem nos dias atuais. Havia uma multidão de pessoas, né? E precisava de alimento, e as pessoas ficaram preocupadas. Afinal de contas, deixar crente sem alimento é complicado, irmão, não é fácil não. Mas um menino decide entregar 5 pães, e cheio de marmanjo guardando pão. Tem gente que guarda pão, irmãos. Tem gente que esconde pão, esconde semente, esconde tudo. Eu não vou dar não, porque se eu der vai faltar. Meu irmão, não vai faltar. Deus não vai pegar nada da gente e guardá-la não, irmãos, de jeito nenhum. Se nós semearmos, nós vamos colher. Mas aí o menino decide, e o menino leva lá 5 pães, inocente. Mas ele olha e ele fala: bom, posso não resolver tudo, mas eu vou entregar o que eu tenho. E uma multidão alimentada. Mas o milagre aconteceu na mão dos discípulos, pois quem repartia o pão era eles. E a Bíblia diz que eles iam cortando o pão ia crescendo, né? Dava aqui, tirava um pedaço, tirava outro pedaço, e o pão ia crescendo. E eles viram acontecer isso. Eles viram. E de repente eles acham que tudo está acabado, porque eles não haviam prestado atenção naquilo que Jesus havia dito: é necessário que eu vá, é necessário, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Então, na primeira adversidade, eles esquecem de tudo, esquecem dos milagres, esquecem das bênçãos, esquecem de tudo que estava acontecendo. Tudo, absolutamente tudo. Esquece que Jesus era igual a eles. Quando a Bíblia relata que Judas resolve dar um beijo em Jesus para que as pessoas possam prendê-lo, isso nos ensina tanto. Isso nos mostra o quanto Jesus era igual, e há pessoas querendo ser diferente, só porque recebeu um status de ter, de repente, um cargo, alguma coisa assim. Mas quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que ele era igual, tão igual, que foi necessário dar um beijo para que as pessoas pudessem levar preso a pessoa certa, que eles queriam prender, mas eles não sabiam quem era Jesus, pois ele se vestia igual aos discípulos, comia junto com os discípulos, fazia as mesmas coisas, caminhava com eles. E aí então, alguns dizem que o beijo de Judas foi da traição, mas a Bíblia diz que foi da identificação, pois Judas traiu quando vendeu Jesus. Aí ele traiu pelas costas, na frente ele identificou quem era Jesus. E se nós queremos nos tornar discípulos de Jesus, nós precisamos parecer com Ele. E para parecer com Ele, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e mudar alguns conceitos na nossa vida. Buscar a Deus com mais intensidade. Então, em Apocalipse, nós vemos aqui uma revelação profunda do desejo de Deus. Deus falando: olha, eu aconselho que vocês venham até mim. Eu aconselho que vocês possam buscar a minha presença, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ou seja, vocês acham que está tudo certo, mas não está tudo certo. Tem coisas que precisam ser consertadas, e o momento é esse. E nós entendemos o amor de Deus no versículo 19, quando a palavra de Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, a quantos eu amo. Ou seja, Deus nos ama. Quando a palavra de Deus vem nos confrontar, ela vem nos confrontar para trazer bênção para a nossa vida. O pai, ele corrige o seu filho, não o filho do vizinho. Às vezes eu enxergo também, e os filhos dos meus vizinhos, das pessoas que moram no meu bairro, às vezes eu vejo fazendo coisa errada, mas eu só vejo.
Eu nunca sentei com alguém e falei: olha, vamos embora para casa e pare de fazer isso que você está errado. Vamos embora para casa que já passou do horário de ficar na rua. Eu nunca disse isso para o filho de outra pessoa. Mas os meus passam cortado comigo, que eu ligo. Se não atender, eu ligo para o vizinho. Se não atender, eu ligo para o amigo. Se não atender, eu ligo para a mãe do amigo. Mas dou um jeito de descobrir onde eles estão. Não tem desculpa. Mas não é porque eu não gosto, é porque eu amo e eu desejo cuidar deles. Então, Deus, Ele só se manifesta trazendo revelação para nós, pedindo um conserto, pedindo uma busca intensa, porque Ele nos ama. Ele só nos corrige porque Ele é nosso Pai. Ele nos chama para um conserto porque Ele tem desejo que nenhum de nós venha se perder no decorrer desta caminhada, que nenhum de nós venha se esquecer de quem Ele é, que quando nós chegarmos até a casa, até a igreja, chegarmos até esse lugar, nós possamos chegar e olhar para o Senhor e falar: eu vim para te adorar, Senhor. Se o Senhor entregar algo nas minhas mãos, glória a Deus, mas não é essa a minha intenção. Eu vim aqui para estar na tua presença, a tua presença me basta. A Bíblia relata a história de um rapaz que era leproso, e o leproso tinha tanta dificuldade, pois o leproso era excluído. Até pouco tempo havia isso. Na cidade de Tu tem um leprosário. Eu não sei quantas pessoas tiveram a oportunidade de ir até esse leprosário. Ainda algumas pessoas residem lá, pessoas que são deformadas por causa da doença, pessoas que foram excluídas pela própria família. Imagina naquela época como é que era. Mas a Bíblia relata a história de um homem leproso que tinha o desejo de ser curado, e ele vai em busca de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele até esquece que ele era leproso. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou o Senhor. E às vezes nós chegamos à igreja com o seguinte sentimento: Deus, se o Senhor não fizer algo, eu desisto. Meu irmão, que sentimento ruim, ganancioso e egoísta. Quando nós deveríamos chegar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vim para te adorar, Senhor. Se essa semana eu conseguir me alimentar, glória a Deus. Mas se eu não tiver fome, glória a Deus também. O Senhor vai cuidar de mim, e eu sei que algo bom vai acontecer. Em algum momento, milagre vai acontecer. Se for necessário, o Senhor vai enviar corvo para trazer alimento para mim no bico. Deus já fez isso, e se for preciso, Ele faz de novo. Mas nós precisamos crer, nós precisamos abrir o nosso entendimento para a palavra de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, falar: Espírito Santo, me revela. Nós temos a oportunidade, e às vezes nós desperdiçamos. Eu gosto de ler, e às vezes eu pego alguns livros para ler e eu não consigo entender, principalmente livro português. Não tem nada contra o português, também sou descendente, porque não tem vírgula. Os livros portugueses, de autores portugueses, eles são mais difíceis de compreensão, e às vezes a gente tem que ler 2 ou 3 vezes algum texto para poder conseguir entender o que está escrito. Mas a Bíblia não. A Bíblia, o autor está aqui, e é só falar: Senhor, me explica o que quer dizer isso. E Ele tem prazer em explicar. Só que às vezes nós negligenciamos isso, negligenciamos até de ler a palavra, até de buscar conhecimento mais amplo. E Deus nos ama, então nos chama para algo mais próximo. Deus deseja ter comunhão com a igreja. Irmãos, quando eu deparei com esse versículo, eu fiquei extasiado. Alguns versículos trazem uma alegria intensa para nós. Um pouquinho antes, na carta escrita à igreja de Filadélfia, uma igreja extremamente abençoada, nós encontramos a palavra de Deus dizendo: olha, a porta que eu abro, ninguém fecha. E nós ficamos encantados, mas esquecemos que o maior significado da porta é proteção. A porta que Deus fecha também ninguém abre, e às vezes Deus fecha para nos proteger. Na minha casa tem porta, não é para mim passar não precisava de porta. Tem porta para proteger das pessoas não entrarem e saquear a minha casa. Então eu fico muito mais feliz quando há uma porta fechada até do que quando há uma porta aberta.
Porque quando há uma porta aberta, eu posso ir, mas alguém pode chegar também. E se há uma porta fechada, eu estou bem protegido. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós ficamos tirando alguns versículos e trazendo para nós. Mas aqui, nessa carta, Deus fala com uma intensidade muito grande. No versículo de número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Sabe o que quer dizer isso? Vocês me colocaram para fora. Estou querendo entrar. Quando é que vocês vão ouvir e vai abrir a porta para que eu possa entrar? Estou do lado de fora. Vocês estão cantando, vocês não querem nada comigo. Ô igreja do século 21, vocês falam de amor, vocês não deixam nem eu entrar. Eu chego e não posso participar, mas eu continuo insistindo. Eu quero entrar, estou querendo, estou desejoso. Tem muita coisa para acontecer ainda. Estou voltando, mas eu preciso. Abre a porta. Não cerre a porta. Eu tenho mais para revelar para vocês. Estou querendo. Eu preciso entrar nessa igreja. Tem gente precisando ouvir. Mas vocês fecharam a porta. Vocês se cercaram da religiosidade. E agora, vocês se colocaram num patamar onde nem eu posso participar mais. Mas eu continuo batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ô glória. É tão interessante que ele não diz assim, ó, se vocês ouvirem. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, no meio de todos esses acontecimentos, se alguém prestar atenção, que eu estou à porta, que eu desejo participar daquilo que vocês têm feito. Se vocês abrirem a porta, então eu entrarei em sua casa. Oh glória! Quer ver milagre? Quer ser abençoado? Não dá para ficar de porta fechada para Deus. Eu sei que algumas coisas vai trazer um certo confrontamento com as nossas atitudes, mas se o Senhor entrar, vai ter bênção, irmãos. Vai ser muita bênção. Os paralíticos vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os tristes vão sorrir. O Senhor deseja participar da igreja do século 21. O Senhor deseja avivar a igreja. O Senhor deseja fazer uma igreja totalmente diferente, pois essa igreja é a igreja que anuncia a volta do Senhor. Tem gente dizendo que Deus não vai voltar, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar, e eu creio que é o último momento, é na minha geração, eu creio. O Senhor vai voltar, o Senhor deseja se relacionar conosco, o Senhor está falando conosco, o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor deseja se revelar a nós na intimidade, o Senhor deseja falar coisas profundas conosco, o Senhor deseja nos abençoar e nos dar vitória. E o texto continua dizendo, olha, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele, com aquele que me receber, e ele vai cear comigo. E ao vencedor, oh glória, Deus tem bênção, irmãos, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, Deus diz, eu tenho bênção, eu tenho vitória, comigo há vitória. Se crer, você vai vencer, você estará comigo. Mas ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouvidos não são só para escutar.
Ouvir e escutar tem uma diferença extraordinária, muito grande, e nós precisamos prestar atenção nisso. Por muitas vezes, meu pai falou algumas coisas para mim, e eu escutei, mas eu não ouvi. Eu escutei, pois eu não sou surdo. Eu escutei o que ele falou, soou aqui, só que entrou aqui e saiu por aqui, porque eu fiz totalmente errado. E quantas vezes eu disse para mim mesmo, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido esta pessoa que já caminhou mais que eu, se eu tivesse ouvido esse conselho. O mundo diz que conselho, se fosse bom, seria vendido. A Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. Olha como é diferente. O mundo diz, se afaste do conselho. A Bíblia diz, procure conselho. Que na multidão de conselho tem sabedoria. Preste atenção. Então a Bíblia diz, olha, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouvir é muito mais que escutar. Ouvir tem a ver com botar em prática. Ouvir e praticar. Ah, eu não consigo decorar a Bíblia. Ninguém pediu para ninguém decorar a Bíblia. Ninguém pediu. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus e colocar em prática. Senão não funciona. Na minha casa tem um fogão que acende com o botão, não precisa mais fósforo. Olha que coisa magnífica, irmãos. Aperta o botão, faz pronto, acende lá. É um negócio, você só precisa descobrir qual botão que eu nunca acerto. Eu ligo um, acende de lado, aí eu fecho aquele, acende o outro. É um problema. Mas tem que apertar o botão. Se não apertar, não acende. A palavra de Deus é para nós. Mas se nós não praticarmos, não vai resolver nada. Alguns chegam diante de Deus e falam, Senhor, o Senhor me perdoa, hoje eu não li a tua palavra. Irmão, o que Deus perdeu com isso? Senhor, eu não li a tua palavra, me perdoa, Senhor, amanhã eu vou ler 2 versículos, 2 capítulos. Era para ler 1 por dia, mas amanhã eu vou ler 3. O Senhor me perdoa? Irmãos, Deus não está chamando a gente para viver de decoreba. Deus está nos chamando para um compromisso mais intenso. Praticar. Praticar o quê? Praticar o amor. Amar intensamente. Abraçar. Sem pensar em receber nada em troca. É isso. As pessoas precisam ser amadas. Sabe por que as igrejas estão vazias? Porque falta amor. Porque onde tem amor, as pessoas querem estar. Falta amor. A igreja não ama. A igreja diz que ama, mas não ama. Chegou alguém diferente e a igreja corre de medo. Ah, o que vai acontecer? Será que vai assaltar? Vai não, irmão. Veio para ser abençoado, para ser abraçado. Lá fora as pessoas já desfaz de algumas pessoas. Às vezes eles chegam na igreja e recebem também desfeita. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu encerro dizendo, o tempo é chegado. A hora de buscar Deus é agora, irmãos. Ah, daqui uma semana eu vou chegar em casa, vou meditar. Amanhã pode ser tarde demais, irmãos. Até um hino, não é antigo, um hino do passado, porque falar hino antigo dá a impressão que a gente é muito velho, né? Que diz, amanhã pode ser muito tarde, só não vou cantar que os irmãos vão embora, né? Amanhã pode ser muito tarde, irmãos. Nós deixamos tudo para amanhã. Por que a gente não deixa para receber amanhã também? Chega no dia de receber o salário e fala, não quero não, amanhã eu vou. Recebe no 5º dia útil. Começa lá, é dia 5, que dia foi domingo? Domingo é dia útil, sábado é dia útil, e não sei o que, e fica num desespero. Deixa para amanhã. Para que receber hoje? Mas buscar a Deus é sempre amanhã, sempre depois. O Senhor tem nos chamado para viver uma vida intensa. O tempo do fim está se aproximando. A volta do Senhor é iminente, irmãos. Mais de 95% das profecias bíblicas, elas já se cumpriram. Mais de 95%. Já estão queimando holocausto em Israel.
Não é depois que construiu o templo, o holocausto é antes. O fim se aproxima. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Israel e prestar atenção nos acontecimentos. O povo está voltando para Israel. Nós precisamos estar atentos. O Senhor disse que nós não seríamos enganados. Agora Deus, com a misericórdia dele, tem nos dado a oportunidade de buscar a Ele, o direito de estar com Ele. Olha que coisa boa, olha o amor de Deus, nos dá o direito de estar com Ele por toda a eternidade. Basta assumirmos como igreja um compromisso verdadeiro de ser fiel à palavra. Aí ninguém vai roubar a nossa coroa. Então hoje, talvez você veio aqui para buscar uma palavra totalmente diferente dessa, mas é o que eu tenho para repartir. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos usar. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar de uma maneira extraordinária. Os milagres vão acontecer através da sua vida. Jesus, ele disse, não se impressione, milagres ainda maiores do que esse vocês vão conseguir realizar, maiores do que esse. Não se impressione. Basta nós ouvirmos o que o Espírito tem dito à igreja. É hora de rever conceito, é hora de buscar a Deus, é hora de deixar Deus entrar. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Oh Deus, eu por uns dias eu fiquei meditando, pensando a respeito do que eu ia estar falando no decorrer do restante da minha vida. Que hoje, cada dia que passa, alguns podem dizer, é um dia mais de vida, para mim é um dia menos aqui na terra. Eu olho de uma outra forma. Eu já tenho mais passado do que futuro, eu tenho certeza disso. E eu disse, olha Senhor, eu não vou cerrar os meus lábios. Aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios eu vou falar. Vou falar. Não vou ficar quieto. Pois a Bíblia diz, o meu povo perece, porque falta conhecimento. Não falta graça. No Senhor nós já somos agraciados, mas falta conhecimento, conhecimento da palavra. E o Senhor está nos abrindo os olhos. O Senhor está permitindo que a gente possa conhecer e ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Não ser só frequentador de igreja. É bom, lógico que é. É fantástico. Mas o Senhor conta conosco. Não que Ele precise de nós, mas Ele conta conosco. O Senhor conta com você, meu irmão, minha irmã. Conta sim. Você é tão especial. Ele te amou tanto. Ele investiu em você. Você tem um potencial. Basta abrir a sua boca. Basta abrir a sua boca. Você pode dizer, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem. O que você tem, guarde isso. É suficiente para mudar a história de um país. Não retenha. O lugar mais precioso da cidade é o cemitério. Que tem de tesouro enterrado ali, o que tem de talento enterrado ali. Não seja mais um a estar lá. É, Deus. Deixe um legado. Marque vidas. Marque história. Aprenda a perdoar. Nem que doa, perdoe. Ame intensamente. Ame aqueles que não podem te oferecer nada. Escute o que o Senhor tem falado com você. Abra o seu coração. Aleluia. Abra o seu coração. Deus tem mais para mim e para você. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Aí no seu lugar, conforme eu disse, não é tempo de expor, não é tempo de nada. Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus não volta vazia. E Deus tem falado comigo, com você. Assuma um compromisso com Deus. Não precisa assumir um compromisso com ninguém, mas com Deus. Com Deus. Você é uma boa pessoa. O Senhor te amou, o Senhor te resgatou, pagou o preço
morreu na cruz do Calvário por você, por mim, sangrou, sofreu, investiu em nós, e Ele acredita em nós. Aleluia. Ele acredita em nós e quer fazer de mim e de você alguém muito especial. Deus. O Senhor quer nos usar. Aleluia. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Mas abre o seu coração, não cerre a porta para o Senhor. Ele tem batido. Ele vai continuar batendo. Ouça. Ouça. Eu quero orar então nesse instante. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos na Tua casa e na Tua presença, e eu sei, ó Deus, que a Tua palavra, ela tem um fim proveitoso, ela faz aquilo que lhe apraz. E eu sei, ó Deus, que nesta noite o Senhor está nos chamando para um encontro íntimo, uma responsabilidade mais pessoal contigo, ó Pai. Então eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um que aqui está, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa, ó Deus, nos levar, Senhor, a ter uma intimidade genuína contigo. E ao sair da Tua casa, Pai, que nós possamos sair transformados, ó Deus, pelo Senhor, ó Pai. Ó Pai, a visitar, Senhor, aqueles que necessitam, ó Pai, que esta semana, meu Deus, seja uma semana especial das nossas vidas, ó Pai. Nos usa de uma forma intensa, Senhor. Trabalha no nosso coração, meu Deus. Molda o nosso caráter, nos aperfeiçoa, Senhor, nos fortalece, ó Deus. Pai querido, cumpre a Tua palavra em nós, ó Pai. Nos leva, Senhor, ao entendimento mais profundo de quem Tu és, ó Deus. Nos abraça, Pai, nessa noite, ó Deus. Nos traz na fé, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade na nossa vida. O nosso coração é Teu, ó Pai. Que nós possamos nos levantar na Tua presença. Ó Deus, abre a nossa visão espiritual. Permita, Senhor, que nós possamos enxergar com os Teus olhos. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. Fortalece a cada um que aqui chegou nessa noite. A cada família representada aqui, ó Deus. Que seja selada pelo Senhor. E esse tempo, Senhor, seja um tempo novo nas nossas vidas. Um tempo de avivamento. Um tempo de intensidade com o Senhor, Pai. Alegra-nos, ó Deus. Abençoa cada um, ó Deus. E nos fortalece, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja tua vida, Jesus.
tua vontade, nosso Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Glória a Deus. Para quem está do seu lado, fala assim: eu quero orar por você. Aleluia, Quero pedir para Deus te abençoar. Aleluia. Nós te adoramos, Quero ó pedir para Pai, Deus fazer algo aleluia. especial por você. Dá a mão. Aleluia. Dá a mão, fala: olha, hoje eu quero orar por você. Não quero nada para mim. Nada. Nada. Eu abro mão do que eu vim aqui buscar. Quero pedir a Deus, para Deus te abençoar. Mas ore. Se você não conhece a pessoa que está do seu lado, se não tem intimidade, pergunta o nome, fala: como você chama? Maria, João, Oh, glória. Sebastião. Eu não sei o que você veio pedir, mas eu vou orar. E o meu Deus vai abençoar a sua vida. Eu creio, Deus. É hoje. E ore por ele. Ore por ele. Ó, nós temos a oportunidade de orar aqui. Ore por ele. Ore. Ore. Seja usado por Deus. Seja usado. Ore. Mas ore, irmãos. Ore. Nós vamos orar aqui por 1 minuto, 2 minutos, não sei. Mas ore. 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 Ore por quem está do seu lado. Fala: Deus vai te abençoar. Esse domingo aqui você vai ser muito abençoado. Eu não sei o que você veio buscar aqui, mas Deus vai entregar para você, porque Aleluia. Deus te trouxe aqui para abençoar a sua vida. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui transformado. Diga para a pessoa, diga, e acredite nisso, irmãos. Acredite, você é o instrumento que Deus usa. Oh, glória. E é agora que Deus vai te usar. Tem gente que vai ser curado aqui, sabia? Eu creio, Deus. Aleluia. Porque você decidiu interceder por ele. Oh, glória. Porque você decidiu abrir mão daquilo que você desejava, para que essa pessoa seja abençoada. Jesus abriu mão. Lá em Filipenses diz que ele, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, abriu mão de todas as coisas e fez homem, caminhou conosco, chorou, sofreu. Ele conhece cada um de nós. Vamos orar? Amém. Então ore crendo, irmãos, creia, creia, ore. Você tem essa oportunidade. Vem cá, Juninho, quero orar por você. Oh, glória. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor abençoe o Teu servo. O Senhor abençoe o Teu filho, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, veio até a Tua casa com o intuito de adorar ao Senhor. Pai, entrega a ele, ó Deus, aquilo que o Senhor já reservou, ó Pai, mesmo antes da fundação desse século, ó Pai. Eu não sei o que ele deseja, mas eu sei, ó Deus, o que o Senhor pode fazer, e eu creio em milagres, Senhor. E então, meu Deus, é no nome de Jesus que eu peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, de uma forma intensa, traga alegria ao Teu servo, ó Deus, e o abençoe, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Que esta noite ele receba um milagre, que esta noite ele seja abençoado por Ti, que esta noite, ó Pai, ele saia daqui, ó Deus, transformado pelo Teu Espírito, ó Pai. Encha ele, ó Deus, com as Tuas promessas, encha ele de bênção, Senhor. Visita ele agora, visita o íntimo do Teu filho, ó Pai. Visita o coração, visita os pensamentos, visita os sonhos do Teu filho, ó Pai. Revela-se a ele, ó Deus, de uma forma plena, de uma forma intensa, ó Pai. Preenche, ó Deus, qualquer vazio que possa existir, ó Pai, na vida do Teu filho, meu Deus. E esta noite, ó Pai, seja a noite do milagre, ó Deus. Enche o Teu filho, ó Pai, com bênçãos celestiais, meu Deus. Pai, toma nas Tuas mãos, ó Deus, a cada projeto. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, a cada coisa, ó Pai. Confiado no Senhor, ó Pai, e que esta noite, meu Deus, seja a noite do milagre, ó Deus. Ó Pai, eu intercedo por ele, ó Deus, e eu creio, Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor se faz presente, eu sei, ó Deus, que é hoje, ó Pai, não é para amanhã. Senhor, em nome de Jesus, aviva o Teu filho, ó Pai, enche o coração dele de alegria, meu Deus. Toma nas Tuas mãos o Teu servo, Pai, derrama, Senhor, de uma unção poderosa sobre ele, ó Pai. Preenche, Senhor, o Teu filho, ó Deus, com algo celestial, ó Pai. Visita ele agora, Senhor. Visita, Senhor, visita o coração, visita a mente, Senhor. Visita, Senhor Deus, de uma forma plena e intensa. Abençoa a família do Teu filho, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa a semana do Teu filho, Senhor. Abençoa, Senhor, estes dias, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Encha, Pai, Senhor Deus, agora. Toma nas Tuas mãos, ó Pai.
longe Derrama, seis Senhor, do teu virá poder, dar. ó Pai. Alegra, Senhor, com alegria que só o Senhor Planetas pode nascem conceder. com o teu Em nome soprar. de Jesus. Em nome de Se as Jesus. galáxias te adoram, eu também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Dá uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E nós treinamos aqui. Então agora nós precisamos executar lá fora. É só orar, irmãos, não dói nada. Não dói nada. Encontre com alguém na hora que você sair, não sei se é pai, mãe, tio, vizinho, avô, sobrinho, não importa. Mas fala assim: Jesus te ama, deixa eu orar com você. E ore por ele. E com certeza, cada semente que você semear, ela vai produzir fruto. E quem vai colher desse fruto vai ser você. Aleluia. Toda vez que você abençoa alguém, o Senhor te abençoa. Porque você semeia uma semente, mas toda semente produz muito fruto. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que traz conforto, que nos coloca em pé, que traz alegria, Senhor. Pai, nos despede em paz. Nos dá uma semana abençoada, uma semana de vitória. Nos dá uma semana especial, ó Deus. Pai, nos conduz, ó Pai, por essa cidade, ou por onde o Senhor desejar que nós possamos caminhar nessa semana, Pai, mas que por onde nós passarmos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, e que as pessoas possam ter um encontro genuíno e real com o Senhor. Usa cada um que aqui esteve nessa noite, ó Pai, como instrumento da Tua vontade, que a Tua igreja se manifeste, ó Deus, por onde andar, Pai, que a presença do Senhor possa ser sentida, e que os Teus filhos testemunhem e se alegrem, ó Pai, pois o Senhor é fiel, e jamais desampara os seus. E eu sei, ó Deus, que esta noite é uma noite especial, pois o avivamento tem começado nos nossos corações, e o Senhor tem levantado uma igreja poderosa, operante e forte, para esse último momento, o momento que o Senhor está pronto a vir buscar a tua igreja. Maranata, Senhor. Mas que nós possamos, ó Deus, pregar a tua palavra e abençoar muitas vidas, Pai, com aquilo que o Senhor já nos concedeu. Nos leve em paz, guarda o nosso coração, e que nada venha roubar a tua palavra que foi implantada em nós nesse dia. Eu peço isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Comigo vai.